Olá! O Em Dia com a Saúde começa agora. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão, um espaço dedicado a temas relacionados à saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades médicas. Hoje vamos falar sobre gastrite. Você conhece os principais sintomas da doença e como tratá-la? Acompanhe a entrevista no nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. Quando o assunto é saúde, é sempre bom consultar um profissional. O gastroenterologista é o médico responsável pelo tratamento do aparelho digestivo. E entre os problemas mais comuns que afetam essa parte do corpo está a gastrite. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o cirurgião do aparelho digestivo, médico do Hospital Universitário da UFMA e integrante da Associação Médica Brasileira, com representação no Maranhão, o Dr. Roclides Lima. Seja bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a AMB Maranhão e a TV UFMA pela oportunidade. Doutor, a gastrite é uma inflamação no revestimento do estômago. Explica pra gente um pouquinho o que é a gastrite. Isso, Luciana. A gastrite é uma afecção bastante frequente na nossa população. Caracteriza-se pela inflamação na mucosa do estômago, que é o revestimento, como você falou, mais interno do órgão. Esse órgão que tem a função de armazenar e fazer a primeira parte da digestão dos alimentos. Então é um órgão que tem um contato ali primário com esses alimentos e muitas vezes é acometido ali de processos inflamatórios, que o principal é a gastrite. E quando o paciente chega no consultório, ele relata alguns sintomas, o diagnóstico ele é feito a partir apenas desse relato ou necessariamente precisa de uma endoscopia? Porque muita gente tem medo desse exame, mas ele é fácil, ele é simples, é interessante fazer uma endoscopia ou é necessária? Isso, a primeira coisa que tem que ser feita é uma avaliação do profissional. Esse profissional, ele pode ser um clínico, aquele clínico que está ali na unidade básica de saúde ou na própria emergência dos hospitais, das UPAs. E esse profissional, a partir de alguns sintomas, principalmente dor na famosa boca do estômago, dor ou queimação na região ali do estômago, náuseas, muitas vezes a falta de apetite, ou também às vezes aquela sensação de um buraco no estômago, ou antes do alimento ou após a alimentação, o profissional ele vai ficar, vai acender uma luzinha ali no diagnóstico da gastrite. Então é fundamental que a pessoa ela procure ali um profissional, seja na unidade básica, como eu falei, ou na emergência, em casos mais graves, com o objetivo de ser avaliado. E caso necessário, esse profissional vai com certeza pedir um exame, e o exame de eleição é a endoscopia. Um exame mais acessível, um exame que tem na maior parte das localidades, que é uma das ferramentas que a gente vai utilizar para fazer o diagnóstico da gastrite. Doutor, a má alimentação pode ser uma causadora de gastrite, mas há outras formas também de se ter gastrite, provocadas por outros fatores? Isso, nós costumamos dizer que o nosso estômago ele tem uma barreira de proteção tanto para as toxinas que nós ingerimos com alimentos, ou até com as bebidas, ou mesmo quem fuma, que é uma causa importante de gastrite. E quando há uma quebra desse equilíbrio entre agressão e defesa, vai ocorrer a inflamação da mucosa. Então, essa quebra desse padrão de defesa vai aparecer ali um processo inflamatório que vai gerar todos esses sintomas que a gente falou anteriormente. Doutor, comer muito à noite não é o ideal, como o senhor explicou. Mas e o jejum? Muitas pessoas ficam sem comer, sem qualquer orientação de um profissional. Também pode ser um causador de gastrite? Nosso organismo ele tem um funcionamento que nós chamamos que ele tem que ter um funcionamento perfeito, que é o que chamamos de homeostase.
Quando você quebra esse padrão, quando você quebra esse equilíbrio, pode acometer de algumas doenças do aparelho digestivo, seja gastrite, esofagite, processos inflamatórios do próprio intestino. Então, dietas muito restritivas ou excessivas de carboidrato, de calorias ou de alimentos mais agressivos, elas podem acometer ali o estômago e gerarem os processos inflamatórios, as gastrites, as úlceras, e o estômago ele é passível de vários problemas, não só a gastrite, mas o tema nosso principal hoje é gastrite. É importante a gente tentar ao máximo explicar para a população sobre essa patologia. E na endoscopia é possível descobrir uma bactéria que você escuta muito falar dela nos consultórios, né? H. pylori. Ela é uma das principais causadoras de gastrite? Isso, o H. pylori é uma bactéria localizada no estômago. Ela tem como característica, principalmente, acometer ali essa mucosa gástrica. Ela está ali em contato com a mucosa, principalmente, e esse contágio ele é muitas vezes com a questão da água, da alimentação ou de contato de pessoa para pessoa. Essa bactéria ela vai agredir ali o estômago e poderá acometer, né, de problemas como a gastrite e a úlcera. É importante, na realização do exame de endoscopia, ser feito a testagem para H. pylori, seja por testes ou de urease ou teste de uma expiração do gás carbônico que está marcado ali, que a gente pode, é um exame que hoje pode detectar o H. pylori, ou então mesmo com a biópsia do estômago. É importante que seja avaliada a presença do H. pylori. Por quê? Porque caso haja ali a presença e o paciente tenha inflamação ou uma úlcera, esse H. pylori tem que ser tratado. Esses sintomas são bastante incômodos, né? Estufamento, né? Essa sensação de cheio após a alimentação. Muita gente acaba recorrendo aos famosos chazinhos, né? Um chá de boldo, um chá de hortelã, mas isso resolve? É preciso procurar uma ajuda médica ou esses chás são só paliativos? Como resolver? Então, a questão dos chás, elas são ali práticas que a gente com certeza já ouviu falar, principalmente no pessoal mais velho, né? Então, tem alguns chás que são comprovadamente digestivos. Porém, é importante a gente também, em caso de persistências dos sintomas, essa pessoa procurar um profissional capacitado e fazer ali um exame para avaliar e realmente descartar alguma doença mais grave, né? Nós estamos aqui no estado que tem uma incidência grande de câncer gástrico. É importante que, caso não melhore com essas medidas de remédios ou chás, que a pessoa procure um profissional adequado, capacitado, para fazer uma avaliação e descartar doenças mais graves. E como é feito o tratamento? É por um período específico ou uma vez tendo gastrite é preciso continuar um tratamento de maneira prolongada ou até sem interrupção? Com o advento das medicações, principalmente os inibidores de bomba de próton, que são os prazóis que a gente utiliza hoje, o tratamento da gastrite ele evoluiu bastante. Antigamente nós observávamos as úlceras perfuradas, porque não tínhamos medicamentos capazes de tratar a acidez do estômago. E com o advento dessas medicações, o índice de úlceras, o índice de complicações das úlceras, eles diminuiu bastante. Agora, é importante que esse tratamento seja feito por um profissional capacitado, geralmente em torno de 8 semanas de tratamento, e no caso de presença da bactéria, tem que haver a associação de antibióticos e antiácidos. Então, o tratamento da gastrite simples sem bactéria, geralmente dura em torno de 8 semanas. Já com a bactéria, esse tratamento ele tem que ter um mix de medicações e geralmente dura aí de 8 a 12 semanas. E no caso de reinfecção pelo H. pylori, que é uma questão que a gente tem visto, há também um tratamento específico. Muitas pessoas acabam fazendo uso de antiácido para aliviar algum sintoma que muitas vezes pode estar associado à gastrite. Mas esse uso de antiácido de maneira prolongada pode provocar um problema mais sério até do que um simples desconforto que está sendo tratado de maneira paliativa e momentânea? Isso é uma pergunta bem interessante, porque na mídia surgiu alguns comentários que as medicações que eram utilizadas para gastrite ou esofagite
causavam ali demência, poderia causar câncer. Na verdade, não existe comprovação científica ainda. O que observamos na prática clínica é que quem usa os antiácidos de modo constante e por um tempo prolongado, pode haver um crescimento das glândulas do fundo do estômago. Porém, não existe estudo ainda comprovando relação com câncer, com doenças mais graves com o uso dos antiácidos. Doutor, a pandemia mexeu com as emoções de todo mundo e muita gente chega ao consultório falando que está sentindo uma gastrite nervosa. Mas esse tipo de gastrite é igual a uma gastrite convencional? Ela precisa de um tratamento específico? Isso, Luciana. A gastrite nervosa é uma afecção que pode acometer ali as pessoas. Como você falou e como o próprio nome diz, já está relacionada à ansiedade, a estresse. E nesse momento de pandemia, claro, nossa população ela chegou a um nível de estresse enorme. Quando você fala em gastrite nervosa, comparando com a gastrite convencional, nós falamos em relação àquele paciente que tem uma ansiedade aumentada. Claro, ansiedade a maioria das pessoas tem, mas quando ela não controla e começa a causar problemas, aí essa ansiedade já é mais grave. Quando esse paciente faz uma endoscopia e não achamos elementos anatômicos ali no estômago, na mucosa do estômago, nós, associado à parte emocional, e o profissional ele tem essa capacidade de diagnóstico, nós chamamos de gastrite nervosa. Tem uma patologia que chamamos de dispepsia funcional, que realmente é o nome científico que nós utilizamos, quando nós fazemos uma endoscopia e não achamos nada de alteração na mucosa. E aí é a famosa gastrite nervosa, que como o nome diz, assim, a gente tem que tratar não só a parte de acidez do estômago, mas a parte também emocional, a parte do estresse. E uma gastrite não tratada pode virar câncer? Pode virar uma úlcera. É importante você chamar atenção para isso, porque nós observamos também várias pessoas que utilizam anti-inflamatórios no dia a dia. O anti-inflamatório é uma das principais causas de gastrites. E a questão do câncer gástrico tem que ser realmente pensado. Uma dor no estômago, ela pode ser uma gastrite simples, mas ela pode também ser uma doença mais grave. Daí a importância de procurar o posto de saúde, procurar a sua unidade de saúde mais próxima de casa e em casos mais graves, sintomas mais intensos, procurar a emergência, a fim de realmente ser avaliado por um profissional capacitado. Falando em câncer gástrico, nosso estado, que tem um índice de desenvolvimento humano baixo, o câncer gástrico ele tem uma incidência elevada no nosso estado. E muitas vezes nós observamos ali pacientes já com câncer numa fase avançada. Muitas vezes por, não sei se falta de acesso ao estômago, aos exames diagnósticos para avaliar esse estômago, ou também se ficam ali esperando, está com a dor, aí fica tratando de modo paliativo. Então é importante que a pessoa realmente, se tiver esses sintomas, azia, dor no estômago, náuseas, vômitos, falta de apetite, perda de peso, é importante que ele procure um profissional capacitado para ser avaliado. E onde procurar tratamento? No hospital universitário, em hospitais públicos, esse tratamento também é oferecido? Isso, nós temos as unidades básicas de saúde. O sistema de saúde público, ele inicia ali perto da casa da pessoa. Então, cada localidade tem uma unidade básica de saúde que você pode procurar o seu médico ali da família ou inicialmente o agente de saúde, te informar sobre isso, procurar a equipe próxima da sua residência. Caso essa avaliação ela indique uma gravidade maior, esse profissional ele vai já encaminhar para as unidades secundárias ou terciárias. O hospital universitário é uma unidade, né, de tratamento de casos mais graves, mas existe realmente várias unidades do estado que pode esse paciente, em caso de necessidade de exames diagnósticos, como endoscopia, ou até mesmo a cirurgia, né? Existem várias unidades ali que são realmente responsáveis por isso, e o hospital universitário é uma delas, em que o paciente ele geralmente marca a consulta via CEMARC, né, central de marcação, e aí vai ser avaliado, e realmente o que acontece no hospital é que a gente já pega muitas vezes o paciente com o diagnóstico já para realizar o tratamento. Daí a importância de procurar uma unidade básica, né, sempre chamando atenção para isso, porque
é a primeira porta de entrada ali da pessoa que precisa ser avaliada. Doutor, quanto aprendizado numa entrevista, tenho certeza que em casa todo mundo aprendeu muita coisa sobre aparelho digestivo, sobre gastrite. Eu agradeço a sua presença aqui no Em Dia com a Saúde. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre importante a gente estar passando informações sobre saúde para a nossa população. Mais uma vez, obrigada. Eu conversei com um cirurgião do aparelho digestivo, médico integrante da MB Maranhão, Dr. Roclides Lima. O programa de hoje termina por aqui. Mas lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece na sua tela. A gente volta no próximo programa com mais um tema que vai ajudar você a ficar com a sua saúde em dia. Até lá!